E eu tenho algo na minha cabeça, que uma passagem bíblica, e se eu errar aqui na passagem, o senhor pode me corrigir. É. Fala o seguinte, não sei se foi Jesus, eu não lembro se foi no Novo Testamento, que diz assim, ó, bem-aventurado os que não viram e creram. Eu entendo que isso ele falou para aqueles que estavam lá vendo os milagres, vendo tudo e ainda negando e ainda não acreditando. Ele falou o seguinte: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu entendo que somos nós, somos quem veio depois da passagem dele, que não viu e acreditou. E eu já até conversei sobre isso com o Manel, porque eu não sei se a palavra certa é eu discordo, mas a palavra seria. Eu dei um contraponto que seria o seguinte: imagine nós aqui há 2000 anos atrás, 2000, algum, 2000, 2021. 2000 tantinhos atrás, 2021 anos 30 anos atrás, atrás. nós aqui na Paiuçara, tudo mato, e aí na rua ou então nas proximidades que a gente mora, numa manjedoura, né, um bebê com o nome Jesus nasceu. E a gente já ouvia profecias, já tinha tudo aquilo, né? E aí começou-se a acontecer aquele movimento, ele começou a crescer, começou a se desenvolver e começou a fazer os milagres. Na minha visão, pastor, eu acho que para nós, pelo menos eu acredito que eu seria um incrédulo. Porque o que eu ia pensar e o que eu acho que aquelas pessoas daquela época pensaram? Como é que uma pessoa que nasceu aqui na Pajuçara, na Pajubala, vamos dizer assim, né? Vamos dizer que lá também tivessem apelidos, tivessem, né, palavras assim, Ele nasceu na pejorativas. periferia daquela região. Na periferia. Nasceu aqui, nasceu na rua onde eu moro, nasceu no outro quarteirão. É Deus. Cara, é Deus. Então, pra mim, eu iria. Eu iria, assim como tem aqueles Chris Angel, aquele ilusionista, né? Eu iria dar todas as desculpas pro que ele estava fazendo não ser milagre, ser qualquer outra coisa. Mas eu iria ter em mim uma resistência muito grande em acreditar que ele era Filho de Deus. filho de Deus. Veio, nasceu no mesmo canto onde eu estou sendo criado, nascido e criado. Então, assim, será que nesse contexto, bem-aventurado não foram aqueles que viram, estavam na mesma região ali que ele e creu? Porque eu acho que é muito mais difícil. Porque, na minha visão, pastor, a Bíblia é quase um livro, não vou dizer místico, mas é um livro assim que conta a história de milhares, assim, de centenas de anos atrás. Então, assim, torna pra gente algo mais simbólico, algo mais forte de acreditar do que aquelas pessoas que presenciaram e eu acho que é mais fácil duvidar. Então, assim, e aí eu conversando com o Manel, eu falei assim, Manel, será que, imagina, desse mesmo exemplo, né? Aquelas pessoas que viram ali, duvidaram, porque naquele meio elas não iriam acreditar nunca que ele que poderia ser Deus nascendo no meio delas. Não acreditaram, julgaram, cuspiram, foram para o inferno. E nós, milhares de anos depois, tendo o privilégio de ver a história do início ao fim, da Bíblia pelo menos, tendo um discernimento melhor, pastor, uma pessoa que vai explicar, tem aquela pessoa que está entrando na fé, que tem as aulas com o pastor, como é que se dá? Discipulado. Tem um discipulado, tem todo um acompanhamento para as pessoas entenderem tudo da Bíblia. Será que não foi mais fácil? Não vou dizer mais, não sei se é mais fácil a palavra, usando palavras que vem na minha mente. Mas para nós, será que não seria também difícil se a gente estivesse no lugar deles? Esse bem-aventurado, será que não é realmente algo a gente pensar, se colocar no lugar deles e entender, porque nós temos ego, né? A gente não ia acreditar que uma pessoa que está aqui ia ser Deus. O ser humano naturalmente tem ego. Qual é a sua visão em relação a isso, pastor? Assim, se realmente o senhor entende que é algo difícil para aquelas pessoas que estavam naquela época acreditarem, né? Porque a gente julga porque nós estamos aqui de longe, né? Exatamente, mas assim, eu considero também dificílimo para as pessoas da época, né, como para nós hoje. Por quê? Né? Vejamos, Jesus nasce em Belém, e é interessante por quê? Porque as primeiras pessoas a verem a Jesus, né, as primeiras
Jesus são exatamente aquelas pessoas que não tinham ligação com a religião da época, né, com o judaísmo. Né? Por quê? Quem é que vê Jesus? Os primeiros, claro, com exceção de Maria, né, mas os primeiros a verem Jesus, quem são? Os magos, né, do Oriente. E a gente, que alguns chamam de reis magos, mas podia ser 4, 5. Né? Podia ser 2 reis gordos e um magro. Isso, acredita. Desculpa, né? não podia. Ah, meu Deus. Eram os Quem me magos. conhece sabe que foi difícil pra mim não fazer essa piada. Né? Né? Então, assim, porque eles eram astrólogos, né? Então eles foram seguindo a estrela, né? E quando eles chegaram no palácio de Herodes, do governador, disseram: olha, nós vimos a estrela, onde é que está a criança? Né? E Herodes chamou os fariseus, os homens do Sinédrio, né, da religião, e eles disseram: não, ó, a profecia diz que ele vai nascer em Belém, Judá, né? E o Herodes disse: pois vocês vão lá, se a criança estiver lá mesmo, vocês passam aqui e dizem, né? Confirmam. Né? Quer dizer que a religião da época sabia, mas não acreditou. E os magos, os astrólogos, magos, né, pagãos, de acordo com a religião da época, pagãos, creram num sinal, né, numa estrela que começou a aparecer e mover-se de forma diferente. Né? Então, outros a terem contato com Cristo, né, com Jesus, depois dos magos, foram quem? Os pastores. Né? Os pastores que o texto diz lá, né, que guardavam seus rebanhos nas vigílias. Quem eram os pastores? Né? Geralmente os pastores que cuidavam das ovelhas eram homens que estavam à margem da sociedade. Né? Sim. Aí a profissão, né? Cuidar da ovelha mesmo, da ovelha animal. Era uma profissão tão discriminada, que sofreu preconceito, que eles não poderiam ser testemunhas nos tribunais da época. Caramba. Excluídos, né? Total da Excluídos, sociedade. né? Então à noite eles foram até lá e viram o menino. Até entendo que eles receberam luz em meio às densas trevas da vida. Então você percebe, Jesus nasce num estábulo, né? Uma manjedoura. Contra as perspectivas. Né? Né? Por quê? Porque se Jesus tivesse nascido no palácio de Herodes, só os líderes religiosos, só os nobres teriam acesso a Jesus. Então ali tem um recado. Entendi. O recado ali é o quê? Jesus, ele é acessível a todos. Né? E se ele nasceu, porque a gente vê os presépios, é muito bonito, muito bem decorado, mas imagina cavalo, sim, vaca, sei lá, galinha, camelo, né? Fezes, cheiro de urina. Porque Jesus pode nascer até no coração mais sujo, no coração mais violento, no coração mais pecador. Então, assim, quando eles por que eles não creram? Porque Jesus diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque eles viram Cristo, eles viram os milagres de Cristo, mas a expectativa. Eu gosto de falar de expectativa. Por quê? Porque eu posso chegar na casa de alguém, chegar no lugar e a pessoa estava esperando o pastor. Mas não era isso. Não era esse pastor. Uma quebra, né, de expectativa. Quebra a expectativa. Eles esperavam que o Filho de Deus, um Messias político, que viesse montado num cavalo e libertasse o povo judeu da opressão romana. O povo estava oprimido. O povo pagava impostos aos romanos. Né? Então eles esperavam esse Messias. Por que Judas traiu Jesus? Judas traiu Jesus porque Judas queria provocar Cristo a usar o seu poder. Né? Por que Pedro corta a orelha de Malco? Porque Pedro, na verdade, queria uma revolução.
Ele queria que acontecesse ali uma revolução, que Cristo fizesse descer fogo do céu e fulminasse os romanos de vez. E usasse um ultimate. Ele já estava há tanto tempo do lado de Jesus, mas no último momento acreditava que Jesus ia virar um super saiyajin e derrotar todo mundo. Então, isso, exatamente, exato. Então, por que eles não creram? Porque eles ficaram frustrados na expectativa. Eles esperavam um Messias político, que ia estabelecer um reino na terra, que ia governar todo a concepção de mundo daquela época, não é a concepção de hoje, né, como é a Europa e tudo mais, né, de mundo da época. E talvez hoje não seja e ao mesmo tempo não seja tão fácil a gente crer, porque a gente tem a palavra, a gente tem a Bíblia, mas eles tinham diante deles o próprio verbo, né, o próprio Cristo, fazendo milagre. Cristo curou no sábado e a religião não permitiu. Não permitiu não, a religião contrapôs a Cristo ter curado no sábado. Ele disse que tem dia para fazer uma, né, tem dia para fazer um bem alguém, milagre. Sabe que o animal vai cair num buraco no sábado e você não vai tirar um animal de lá porque o sábado era o sábado do descanso e tudo mais. Então assim, eu acredito que hoje seja difícil também, porque elas precisaram ter fé, né? E fé é uma relação de algo espiritual com algo material, porque você vai precisar crer no que você não vê, né? O que você não vê acontecer. Você vai precisar crer que naquele dia Jesus fez um cego, naquele dia Jesus fez um paralítico andar. E às vezes a gente vê muitas coisas acontecendo hoje. Algumas pessoas dizendo que foram curadas, que andaram, a gente descobre depois que é mentira, que não é verdade. Isso lança descrédito, né? Então assim, a expectativa, quem é Jesus? Jesus é só alguém que vai ajudar o meu casamento? Jesus é só alguém que vai me dar um emprego? Jesus é só alguém que vai dar a minha dor? Então se esse Jesus que eu estou esperando, ele é um político, né? Talvez o problema hoje seja isso. A igreja quer Messias político, um homem que esteja lá numa cadeira e faça a transformação, quando na verdade a transformação não vem por lá, é celestial. Então eu acredito que e hoje é difícil porque você vê escândalos, escândalos e mais escândalos aí, e também você vê a questão do descrédito do próprio evangelho e tudo mais. Mas eu acredito que, assim, no meu ponto de vista, concordo com a sua posição, perfeita análise, mas eu acredito que para eles era mais fácil. Existe uma barreira de ego, de expectativa, né? Isso, exatamente. Não, esse aí não é o Jesus que a gente está esperando. A gente está esperando um rei. Mas ele viu desse jeito, na manjedoura, né? Que rei é esse que está lá sentado com os pecadores? Que rei é esse que está lá com as prostitutas? Eles viram Deus elas com um olhar humano, né? Exatamente. Eles não tentaram ver de uma forma quebrando a concepção deles mesmo de Isaías disse que nele não havia formosura. Aí eu já vi pregador dizer que Jesus era feio. Que feio. Quando disse que nele não era formosura, porque ele não tinha pompa, ele não tinha requinte, ele não se vestia com linho fino. Mas também não é aquele Jesus loiro dos olhos azuis que não, tem. No Oriente... Tem cabelão, cabelo claro, olhos azuis. Aí é um Jesus para ser aceito pelo gourmet, é um Jesus para ser aceito, né, pela América. Então tem que ser um Jesus assim, mais pega as pessoas, né, do Oriente naquela época e você vai ver como é que provavelmente Jesus era, né? Tem várias figurinhas não, tem várias fotos aqui retratando como possivelmente seria Jesus. Aí você vai ver Jesus moreno, altura mediana, barbona, o Abu dos Simpsons, como é que é aquele cara do Oriente lá? Eu esqueci o nome dele, mas totalmente diferente do que tem nos quadros. Tem até uma música que diz, né, que não é do jeito que era dos quadros e tal.